acho que eu já dei o tom a vocês do que pretendo falar dessa manhã. Não vou fazer um resumo dos livros de Nárnia, embora eu gosto bastante do que Lewis conseguiu fazer por meio daquela obra. Mas nós temos mais que Nárnia, nós temos o Evangelho da Verdade diante de nós, e ao qual eu pretendo expor nesta manhã. Eu já falei para vocês isso em outro momento, e vocês sabem que eu sou, digamos, um tom mais menor, eu sou um pouco mais melancólico, eu tendo a lidar com as experiências da vida e do mundo de maneira bastante afetiva e emocional. Então, às vezes, eu me retraio, minha esposa me conhece bem, e eu vou ficar remoendo uma série de coisas. E, inevitavelmente, aquilo que nós experimentamos na vida afeta aquilo que Deus nos traz no coração para compartilhar com a igreja. Então, ao longo dessa semana, eu pensei em alguns textos para compartilhar com vocês, alguns temas, e eu voltei novamente para aquele tema que é bastante recorrente nas oportunidades que eu tenho de falar, que é sobre sofrimento. Mas eu quero sempre, de alguma maneira, comparar este sofrimento a essa esperança que eu acabei de falar com as crianças. Ou seja, eu quero, de alguma forma, estabelecer aqui um tipo de contraste entre o que é que nós experimentamos, ou como experimentamos esses sofrimentos no mundo, que não são poucos, e como é que devemos manter firme a nossa esperança. E fato é que vários acontecimentos têm me levado a isso. No último mês, praticamente, eu estive em 2 velórios. Mês passado, velório, e vocês sabem, velório enterro do nosso irmão Lutero. Domingo passado, estive num velório de uma irmã que praticamente me criou na fé, ainda quando me converti na Assembleia de Deus. E aquilo que Salomão fala, né, de estarmos no velório, nos leva a refletir a respeito de coisas de que de outra forma nós evitaríamos. E olhando para as dores experimentadas, não só do ponto de vista pessoal, mas também familiar, e esses que a gente experimenta do ponto de vista nacional, as coisas que a cada dia mais nos assustam, coisas que há alguns anos atrás, se nos falassem, a gente falaria, não, esse pessoal é louco. Ou seja, um documento em que tenta defender o óbvio, que é crime, um assassinato intrauterino, ser vilipendiado ou tratado como abusivo, como de extrema direita, ou seja, a preservação de vidas de inocentes, de infantes inocentes ainda no útero, tem gerado, então, comoção de partes reacionárias que dizem não, o direito deve ser a vida da gestante, não daquele ser que está lá. Coisas do tipo têm incomodado bastante, têm gerado bastante dissabor. A gente vê em nível geopolítico as coisas acontecendo, a Rússia já fazendo manobras no porto de Cuba, de alguma maneira para ameaçar os Estados Unidos. Ontem eu vi uma simulação que os chineses lançaram de alguns mísseis atingindo alguns porta-aviões americanos. Enfim, parece que aquilo que Jesus fala quando ouvires sobre rumores de guerras e guerras ainda não é fim. Parece que isso acontece todos os dias, não é? Antes, me parece que havia mais um espaçamento, as coisas aconteciam num ciclo maior de tempo, mas agora a gente abre as nossas redes sociais, a gente abre uma página na internet, ou conversa com o irmão, ou olha o WhatsApp, a gente vai lidar com situações bastante calamitosas em todos os níveis da nossa vida. Seja do pessoal, seja do familiar, seja do nacional e até do global. E aí, para piorar um pouquinho mais esse sentimento amargo que eu estava experimentando essa semana, eu que trabalho com educação, para os que não sabem, eu precisei ler 2 capítulos de história que justamente falava sobre o período da Guerra Fria, mas um pouquinho antes até, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E eu brinquei com o autor e falei, olha, se a gente espremer um pouco esse capítulo, ele vai sair sangue. E aquele sentimento que, fala, sério que é isso? Quase que é um certo fator cíclico. Eu, de fato, não acredito numa certa filosofia materialista, aquele tipo que a gente chama de historicista. Para aqueles que não sabem, historicismo é aquela ideia que a história sempre vai ser circular, nunca vai chegar a um desidérium. Então, o mundo vai se desenvolver a partir de uma relação dialética entre tese e antítese, uma nova tese. Então, esse ciclo sempre vai se repetir sem nada novo debaixo do sol. Eu não acredito nesse tipo de filosofia, nesse tipo de visão, até porque nós acreditamos que, de fato, a nossa história caminha para um fim, e a gente sabe qual é o fim. A grande vantagem é que, a despeito das dores que experimentamos aqui, a gente já sabe o fim desde o começo, já nos foi revelado, inclusive, quem será o vencedor. Essa é uma das grandes vantagens do cristão. A gente entra numa luta, numa batalha, sabendo que em Cristo nós já somos vencedores.
E talvez é só resistir os rounds. Mas uau, como tem sido puxado os rounds, né? Como a gente tem caído, levantado, e a gente quase escuta o juiz contando até 10, mas a gente se levanta de novo. E de alguma forma essa tem sido a história da humanidade. E a grande pergunta é, e aí eu vou voltar a um velho poema que todos vocês conhecem, só que eu li e o analisei sob outro prisma. É quase como nós somos colocados na condição de José, né? E aí vem Drummond perguntando, e agora? E agora, José? Eu quero, à luz disso tudo, ler com vocês esse poema, uma introdução para aquilo que a gente vai falar. Mas antes de ler o poema, é preciso entender o contexto em que esse poema nasce. Drummond publica este poema em 42, e aí o que estava acontecendo em 42? Período de bastante intensidade de disputas ideológicas dentro e fora do país. Aquilo que ficou conhecido como Estado Novo, debaixo do governo do Getúlio, uma série de mudanças, perseguições para lá e para cá. Uma luta entre os aliados e a linha mais de extrema esquerda, o comunismo. De alguma maneira, eu particularmente não gosto, os que me conhecem sabem, eu não gosto do modernismo. Eu não gosto do modernismo nem na parte da literatura e muito menos na parte nas visuais. Só que é interessante perceber que essa segunda geração romântica, que faz parte tanto do Drummond quanto Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, entre outros, é uma geração que, diferente da primeira geração, percebe que assim não dá para ser tão bagunçado. A primeira geração, aquela que aqui no Brasil se inaugura em 1922, com a semana, que é considerada a semana de 22, em que coisas absurdas foram vistas, foram experimentadas. Essa segunda geração já tem um senso maior de realidade, percebe que aquele tipo de desconstrução, aquele tipo de revolta, que eu gosto de chamar de revolta metafísica, ou seja, aquela ideia de que não há sentidos, não há absolutos, não há valores morais a serem preservados e, portanto, vamos desconstruir tudo, e sobre essa desconstrução, vamos fundar uma nova cultura brasileira. Eles percebem, então, que a coisa não é bem assim. Aquele tipo de humanismo que foi gestado no comecinho do século passado, no século XX, não deu os seus belos frutos. Afinal de contas, já na primeira metade, nós temos então a eclosão de duas grandes guerras. E esses poetas da segunda geração modernista, eles percebem que há um descompasso no mundo. Inclusive tem uma obra do Drummond chamada justamente, ele mostra esse descompasso do mundo entre as expectativas humanistas, entre aquilo que então o homem achou que lograria por meio da ciência e aquilo que de fato eles estavam experimentando. Enquanto no finalzinho do século XIX, eles achavam que agora nós conquistamos, de fato, a nossa autonomia livre de Deus. Agora nós vamos, de fato, estabelecer o céu na terra sem qualquer necessidade de Bíblia, de religião, inclusive do próprio Deus. Nós seremos os nossos deuses. E aí chega já na primeira quinzena do século XX, e aí a decepção. Aí cai-se literalmente uma bomba no parquinho dos extasiados humanistas. E Drummond, de alguma forma, vai captar um pouco esse sentimento de descompasso, esse sentimento de incompletude, esse sentimento de destruição, esse sentimento de desolação que tomava parte do mundo e, consequentemente, de alguns brasileiros. E ele escreve José. E agora, José? A festa acabou. Sabe aquela expectativa boa que a gente teria para experimentar agora? Acabou. A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que soma dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. Tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar? O mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse uma valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto que fuja do galope. Você marcha, José. Mas, José, você marcha para onde?
O problema é que muitas vezes esse retrato aqui pode ser o retrato das nossas vidas. Não deveria, mas às vezes é. E a pergunta é, você prefere ou vai até quando se colocar numa condição de José? Lucy, como eu contei para as crianças, em algum momento ela quase virou um José. Agora acabou. A luz apagou, a festa cessou. Só não resta o quê? Caminhar, marchar. Mas para onde? E o problema é que muitas vezes a gente acaba absorvendo a luz desse pessimismo que começamos a experimentar de novo do ponto de vista nacional e global. É quase que Drummond estivesse escrevendo para o nosso tempo de novo. A gente olha as coisas ao nosso redor e do ponto de vista humano, a gente fala, acabou, está tudo falido. E agora? E agora, José? E agora a marinha? E agora o exército? Como que a gente vai lidar com isso? E aí você olha para a sua família e fala, e agora? E meus filhos? E meu futuro? E o futuro deles? E a educação deles? E aí um monte de agoras vão tomando conta do nosso coração e quase avultou de nós a nossa verdadeira esperança. Onde é que está de fato calcada a nossa esperança? Não é no agora, e é isso que nós nos esquecemos. E eu quero trabalhar com vocês esta manhã um texto, eu vou dar de alguma maneira continuidade àquilo que eu falei na última vez que preguei. Preguei Romanos 5, falei um pouquinho sobre o que é a justificação, o que é sermos justificados em Cristo e quais são os frutos dela. E lá na ocasião eu disse que os frutos de sermos tornados justos são 3. Ter a paz com Deus, ter o acesso à glória e ter a clareza do que nos gloriar, inclusive nos gloriar nas tribulações. Paulo então vai escrever a esses irmãos que estavam em Roma. Só que não se esqueça, ele escreve para você também. A palavra de Deus, como ela é inerrante, ela é inspirada e ela é orgânica, ela se renova a cada manhã. Ela chega até a nós novamente como um tipo de suspiro, de mostrar para nós, de redirecionar nossos olhos e colocar devidamente no lugar onde a nossa esperança deve estar. E Paulo escreve daqueles irmãos, e eu disse na última oportunidade, uma igreja nova, sadia, recém-criada, não por ele, não foi ele que plantou, uma igreja de diáspora, na grande capital de Roma, mas uma igreja que já padecia de problemas profundos, de dissensões, de divisões. Uns diziam, não, eu sou judeu, você não é digno da graça. Então Paulo vai escrever, e vai começar aqueles 3 primeiros capítulos da carta dizendo, ei, ninguém se arroga merecedor mais que o outro, porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. E aí no capítulo 4 ele vai dar, então, aquele grande exemplo, ele vai pegar Moisés e Davi e vai mostrar que ambos creram contra a esperança e por isso eles são justificados, foram colocados na galeria. Desculpa, Moisés não, Abraão. E aí eu quero agora refletir com vocês no capítulo 8. Então ele vai gastar do capítulo 5 em diante até o finalzinho do 7, mostrando então essa contradição que há entre aqueles que se arrogam o juízo ou a justiça por meio da prática da lei e aqueles que entendem que somente ela virá, a justificação será dada por Cristo. E eu quero então começar lendo os primeiros 4 versículos do capítulo 8 para seguirmos com a nossa reflexão nesta manhã. Romanos capítulo 8, verso 1, Paulo diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em alguma medida você pode perguntar o que tem a ver este texto com a devida esperança. É que aqui é o preâmbulo, é o que ele vai de alguma maneira começar a preambular no capítulo 8, aquele que pode ser, ou considerado por alguns, o capítulo mais belo dessa carta. O ponto central é para onde de alguma maneira Paulo vai culminar todos os seus esforços para mostrar como de alguma maneira a nossa esperança em Cristo ela é firme, contundente e inabalável. Só que para isso ele precisa de alguma maneira resgatar o que ele estava fazendo aqui. Por isso que ele começa, agora pois. E aí vamos gastar um tempinho aqui rápido para destrinchar um pouquinho o que é que Paulo vai fazer nesses versículos. E aí já nesses primeiros 4 versículos nós podemos extrair rapidamente 4 grandes verdades. Eu diria 4 grandes absolutos, 4 grandes axiomas. O primeiro é que Paulo vai retomar a ideia de que após justificados em e por Cristo,
o Espírito Santo atua em nosso coração de modo a nos confirmar que já não há mais nenhuma condenação. Então a primeira coisa que é importante você se lembrar, está difícil? Tá difícil? As coisas estão se avultando ao seu redor. Lembre-se, não importa o que aconteça, nenhuma condenação há, porque você já está justificado em Cristo. Segunda coisa que podemos já extrair desses primeiros versículos. Após justificados em e por Cristo, o Espírito Santo nos confirma a razão de não haver mais nenhuma justificação. Isso está no verso 2, a gente vai trabalhar rapidinho com eles. Terceira coisa, após os justificados em e por Cristo, o Espírito Santo nos dá esclarecimento de como toda condenação foi removida de nós. Verso 3. E por fim, no verso 4, após sermos justificados em e por Cristo, o Espírito Santo nos esclarece a finalidade da remoção de toda a condenação. Ou seja, no verso 4, Paulo vai mostrar como o Espírito Santo vai confirmar em nossos corações o porquê Deus foi lá e te tornou justificado em Cristo Jesus. E por que eu acho importante começarmos com esses 4 versos e não irmos lá para o finalzinho, que é a grande parte, é o grande hino. É aquele texto que praticamente todos nós gostamos de recitar e quase recitamos de cor. Porque eu acho que aqui existem verdades preciosas que vão justamente emoldurar para chegarmos lá. E nós vamos chegar, é a parte final que eu quero trabalhar com vocês, os últimos versos, no capítulo 8. Coisas a serem tratadas aqui para que de alguma forma o nosso coração comece a ficar cada vez mais mobilizado em torno dessas verdades. Primeira coisa no verso 1, nenhuma condenação há. Perceba que Paulo começa usando um advérbio que você fala, por quê? E aí toda a regra da gramática, toda a regra da hermenêutica, inclusive em textos bíblicos, prerroga que esse tipo de advérbio possivelmente tem que ser contraposto ao que veio antes. E é interessante, quando você olha o capítulo 7, Paulo vai terminar o capítulo 7 justamente mostrando que o homem desvairado, aquele homem que tentou cumprir a lei, lá no 7:24, ele vai gritar em seu íntimo, e agora, como eu faço para me salvar? E aí então, o próprio verso 25, Paulo dá a resposta, é Cristo. Tudo está nele, a salvação só vem dele. E aí então, a partir disso, ele começa o capítulo 8 dizendo, agora, vai estabelecer justamente, olha, antes, lá no capítulo 1, 2 e 3, eu mostrei para vocês que o homem sem Cristo nada podia fazer. O máximo era ser um bom cumpridor da lei, de modo que os seus pecados não fossem sanados, purificados ou pagos, mas encobertos. Afinal de contas, essa era a função veterotestamentária dos sacrifícios. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, carregando então um sacrifício, uma novilha, a fim de ofertar e para que o sangue dela cobrisse o pecado de todo o povo. Mas as pessoas também faziam isso, levavam suas pombinhas, levavam animais menores, para que de alguma forma a ira do Senhor, quanto aos pecados cometidos por aquelas pessoas, se destinassem àquele sangue. De novo, o autor dos Hebreus, e Lewis, de alguma maneira reproduziu isso bem na obra dele, é que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Lewis fala da magia profunda, aquela ideia, se você pecou, você vai ter que pagar, e a depender do seu pecado, o pagamento será com sangue. Está posto lá, desde o Antigo Testamento. Essa dívida, então, entre o meu pecado e o pagamento dele, ela não podia ser paga de outro modo. E todo o sacrifício era apenas uma maneira de alguma forma, encobrir, esconder os meus pecados e falar para Deus, Deus, no meu lugar, tome aqui esta rolinha. Toma este bezerrinho. E pelo pecado do povo, tome então esta novilha. Daquela forma, antes, era daquele jeito. Paulo vai falar agora. Ou seja, aplicando para o tempo presente, agora, depois de justificados, já não é mais assim. Não há mais nenhuma condenação. Momento pelo qual o apóstolo, então, ele faz a transição daquilo que ele trabalhou nos 5 primeiros capítulos, para chegar a falar assim, cientes disso, agora sintam-se livres e descondenados pelas razões pelas quais já trabalhei com vocês desde o capítulo 5. Só que tem um pois aí, olha que interessante, o pois inclusive está entre vírgulas, e as regras da gramática são claras. O pois tem duas funções. Ele é ou explicativo ou conclusivo. Só que para ele ser explicativo, ele não podia estar com 2 vírgulas, ele teria que estar só com uma, a que precede. Por ele estar entre 2 vírgulas, esse pois aqui é conclusivo. Então ele está dizendo o seguinte, agora, que vocês sabem de todas essas verdades, que vocês foram justificados em Cristo. Que por ele, as suas faltas foram mitigadas diante do altar do Senhor num acordo intratrinitariano e jurídico. Lembre, eu falei isso na última vez que preguei. O que Cristo faz na justificação do sangue dele é fazer um acordo jurídico com o Pai, dizendo, ei, ele pecou, ele é digno de morte,
mas eu me coloco no lugar dele. O meu sangue pagou pela dívida dele. Então, neste acordo jurídico, Paulo vira e fala, lembra-se daquele acordo? Agora, pois, depois de lembrado, lembre que não há mais condenação. Então, pois, é interessante que ele vai dar uma conclusão a este argumento, porque daqui em diante ele vai mudar. Ele vai sair desta argumentação de como é que se dá a justificação, e ele vai mostrar como é que o Espírito Santo vai começar a confirmar essas verdades em nós, a fim de garantir e de lastrear a nossa esperança segura neste próprio Cristo que justifica. Então ele estabelece o antes e depois, e ele fala assim, agora diante disso, pois, ele conclui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É interessante que a palavra no grego, condenação, é isso mesmo, é uma sentença condenatória. É aquilo que então que a feiticeira do gelo, lá no filme e no livro de Nárnia faz. Ela condena, ela dá uma sentença, ela fala assim, é digno de morte todo aquele que pecar. Paulo de novo retorna e fala assim, olha, agora pois, de justificados, vocês não há mais nenhuma condenação que os condene. Não há nenhuma sentença que os coloque no tribunal do justo juiz, a fim de que vocês possam ser mortos. Segunda razão, então, que não deve haver mais condenação. E aí no verso 2 está, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. E aqui é interessante, a palavra lei, ele não se refere, Paulo aqui não está se referindo única e exclusivamente à lei dos 10 mandamentos, a Torá, o decálogo. Não, é mais que isso. É aquele tipo de lei de norma de conduta de vida, que estabelecia que realmente algumas regras ao serem descumpridas haveria a penalização. A lei do talião, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Aquela lei que se alguém entrar na sua casa e matar um dos seus bois, você então cobraria também a dívida por sangue. Então havia uma lei estabelecida. E Paulo vai falar, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então ele estabelece 2 tipos de leis aqui. A lei que exigia sangue por sangue, e essa, o cumprimento das leis por nossa parte não poderiam satisfazer, e a lei do Espírito. Então ela aponta de alguma maneira para aquela ideia de que se comer, já é estabelecida lá no Éden, Gênesis capítulo 2, verso 7. De tudo hei de vos dar para o seu mantimento, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque o dia em que comereis, morrereis. Esta lei que Paulo está fazendo menção, que ele diz que é a lei do pecado e da morte. O dia que comeres, ou seja, o dia que pecares, vocês de fato morrerão. E aí Ezequiel também vai mostrar que a alma vivente que pecar esta, morrerá. E aí Paulo está dizendo que a razão de não haver mais condenação, porque esta lei, uma vez que ela não foi devidamente cumprida por nós, ela foi cumprida em Cristo. A lei do Espírito da vida, aquele acordo jurídico, como disse, intratrinitariano, em que o Espírito Santo nos lembra que o Filho, justo e santo advogado, se interpôs e ainda se interpõe perante ao Pai, justo e santo juiz, por nossos pecados, é justamente esta ação que livra-nos da lei da morte, nos dando vida e vida eterna. Terceiro aspecto, já aí no verso 3, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. E aquele terceiro ponto, qual é o meio em que a condenação foi removida daqueles que são justificados ou são tornados justificados em Cristo Jesus? Paulo fala aí, aquilo que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne. É interessante que ele tenta resguardar e é importante esse resguardo. Não é que a lei santa e perfeita de Deus havia falhado. Não é que a lei em si é ruim. É que ela se tornou enferma por conta de pecadores que não conseguiam cumpri-la. Ou seja, a lei de Deus é perfeita. O decálogo de Deus é perfeito. O problema é que ela foi feita e foi entregue para pessoas imperfeitas. A lei de Deus estabelecia o que era correto. O problema é que eu e você não conseguimos fazer o que é correto. Paulo, em outro momento, vai falar que ele não conheceu o pecado a não ser justamente pela lei. Porque a lei é o que desnuda diante da lei, do espelho do Senhor e fala, você errou. Está aqui, está prescrito que todas as vezes que cometereis isso, pecareis. Portanto, a lei é perfeita, mas Paulo faz questão de dizer que ela estava enferma por conta da carne, por conta desse nosso
anseio pecaminoso. É interessante que carne é um termo teológico que vai aparecer na carta de Paulo, em especial em Romano, várias vezes, que normalmente tem a ideia de designar esse nosso anseio pecaminoso, esse instinto animal, esse instinto incontrolável por praticar o pecado, esse instinto incontrolável por fazer aquilo que é mal que está diante de nós. Paulo, em certo momento, vai falar assim, aquilo que eu quero, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero está constantemente diante de mim. É esse tipo de carne que Paulo está falando aqui. E por conta deste instinto, dessa disposição pecaminosa, dessa disposição do contrário, dessa disposição em, a cada vez absolvido, eu vou lá e peco de novo. Paulo vira e fala assim, por conta disso, a lei se tornou enferma. Ela se tornou impraticável, porque uma lei perfeita não poderia ser praticada por aqueles que eram imperfeitos. E aí o que ele fala? Sabe como é que se deu então a remoção da sua culpa? Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e não tocante ao pecado. Perceba que ele de novo vai trazer o termo carne para mostrar essa disposição rúpida do coração. E aí olha que interessante aqui, ele estabelece a relação de paridade com Cristo, não de igualdade. Qual é o advérbio que ele usa aí? Semelhante. Semelhantemente. O Filho semelhante a disposições carnais. É como se Paulo estivesse dizendo para a gente, uma vez que para que a lei fosse cumprida na carne de Cristo, ele precisa ser 100% humano, isso aconteceu, mas para que se estabeleça a devida distinção entre Criador e criatura, entre aquele que de fato pecou e aquele que não houve pecado, não dá para admitir que de fato ele foi 100% carnal, ele foi dominado por suas paixões carnais. E por isso que Paulo fala, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne do seu próprio Filho o pecado. Olha que interessante. Paulo mostra, lembra, eu falei para vocês desde o capítulo 1 que não dá, só com a lei não dá. Gregos, judeus e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, qual é o único meio pelo qual, qual é a única forma que Deus proveu para si mesmo o resgate ou o pagamento desta dívida? De forma a tornar aqueles que são justificados ineputáveis de culpa. É importante ressaltar isso. Não é que quando Deus te justifica, Mínio, você se torna alguém ineputável de pecado. Você continua pecado, você continua pecador. O que ele faz é que todas as vezes que diante do tribunal, do santo juiz, a sua dívida precisa ser cobrada, o justo advogado se interpõe e fala, não, eu paguei por ele. Eu paguei por este pecado, eu paguei por este pecado. Então o próprio Deus, ele proveu para si o pagamento daquela dívida que de outra forma seria impagável. Só que ele fez imputando na carne do seu próprio filho, no corpo do seu próprio filho, que 100% homem e 100% Deus, ainda assim não se achou pecado, porque ele se fez semelhantemente a homens como nós. Ou seja, nós compartilhamos a natureza de Cristo em todos os aspectos. Cristo compartilhou a nossa natureza humana, com exceção a um único aspecto. Ele não deteve, o pecado não o deteve, ele não exprimiu desejos pecaminosos, que de outra sorte, nem mesmo ele. Se Cristo tivesse descido a nossa natureza a tal ponto de se equalizar, inclusive as nossas paixões carnais, a dívida continua em aberta. Aquele escrito de dívida que foi cravado na cruz não poderia ser cravado, e a dívida continuaria pendente nos tribunais do céu. Ou seja, o fato dele usar o substantivo semelhança ou advérbio semelhantemente, algumas traduções, preserva a doutrina da expiação substitutiva, ao passo que também preserva que Cristo não assumiu nossa natureza carnal. E carne aqui, como eu disse, essa ideia de natureza animalesca, esse desejo ardente por pecar, por errar. Mas em sua natureza totalmente divina e totalmente humana, ele não assumiu, mas se assemelhou à nossa humanidade carnal, num sentido de que ele teve necessidades físicas, ele sofreu, ele experimentou dores, ele experimentou sofrimentos. Mas, de novo, com exceção de que ele não experimentou desejos pecaminosos para assim romper contra o Pai. Caso contrário, ele não poderia cumprir a lei da morte e do espírito da vida. Ele se interpõe diante do Pai, justo juiz, e fala, cobre em mim a lei da morte. Aquilo que, de novo, Lewis falou de magia profunda, que exigia-se o preço de sangue
pelos pecados e pecados de traição, nós traímos o nosso Deus. Nós traímos o nosso Pai, e a lei, então, da carne exigia que toda a traição precisaria ser penalizada com pecado. E aí, o quarto versículo, a finalidade da remoção dessa condenação. Por quê? O para quê? Deus, então, resolve nos descondenar. Se de fato existe alguém descondenado, somos nós. Por que Deus resolve, então, nos descondenar? No tribunal, no santo tribunal do céu. Olha o que Paulo fala, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus te descondenou para que todo jugo opressivo de culpa e dor fosse retirado dos seus ombros. E agora, ainda como pecador, sendo justificados por Deus em Cristo a cada dia, você pudesse, então, andar no Espírito. Aquilo que o próprio Jesus falou, que preparou para nós caminhos de boas obras de antemão. Ou seja, Deus te descondena para que não houvesse mais justificativa para você falar assim, sabe como é, né? Eu não tenho como não pecar. Sabe aquele pecadinho de estimação? Aquele pet que eu guardo em casa escondido? Não tem como. Ele é mais forte que eu. Você é descondenado a fim de andar agora no Espírito. Não mais cativo do pecado, mas você é cativo de outra pessoa. Você é cativo de Cristo. É bastante interessante citar sobre isso, porque eu gosto bastante do ideário cristão que fala que em Cristo nós somos livres. Livres para fazer o que a gente quiser, na maioria das vezes. Paulo vai dizer que nem tudo, embora tudo seja lícito, nem tudo convém. É interessante enfatizar que muitas vezes gostamos do fato de que, nossa, em Cristo nós somos livres. Mas não existe ninguém completamente livre. Nós nos tornamos livres dos nossos próprios anseios pecaminosos, nossa natureza carnal. Mas à medida que nós nos tornamos justificados por Cristo, que Ele comprou a nossa justificação por meio do sangue dele, nós nos tornamos cativos dele. Mas esse é um cativeiro do amor. É um cativeiro da justiça, onde reina a paz absoluta, onde nossa esperança é de um mundo que de fato vai ser gestado em equidade, em amor, bonança, em que não haverá mais dor e sofrimento. Eu prefiro ser cativo, ou não, ou você não, desse tipo de expectativa e de esperança do que qualquer outro. E aí vamos analisar rapidamente esse verso. Ele começa dizendo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse. E a palavra preceito é interessante, porque ela, no grego, tem a ideia de que aquilo que foi devidamente julgado, aquilo que está estabelecido conforme a Constituição vigente. Ou seja, aquela ideia de uma decisão judicial pautada num lastro jurídico devidamente orientado. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, que o preceito da lei já estava determinado. E qual que era o preceito da lei? Você tinha que morrer, você tinha que morrer, eu tinha que morrer. Nós tínhamos que pagar de maneira inafiançável a nossa culpa. Esse pagamento era por meio de sangue. É como se Paulo estivesse dizendo, na legislação divina, na constituição do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, você já estava condenado. E este preceito precisava ser aplicado e cumprido. E não havia revogação. Não havia segunda instância, não haveria terceira instância, não havia apelação. Ele precisava ser cumprido porque já estava determinado e ordenado para que se cumprisse. E se cumprisse em quem? Olha o que Paulo diz. Se cumprisse em nós. E ele fala, uma vez que o próprio Cristo cumpre então o preceito da lei, a razão para isso é que, a partir de agora, justificados, vocês não tenham mais motivos para andar na carne. Vocês não tenham mais motivos para razoar a respeito dos seus instintos ou desejos pecaminosos como um pseudo-fatalismo que diz, olha, mas poxa, Deus me deu esses olhos, por que eu não vou apreciar as coisas boas? E, portanto, aproveitar delas. Não, isso é andar segundo a carne. Isso é como aquele que, depois de experimentar a lama, é lavado da melhor forma possível pelos seus pais. E aí, a partir do momento que o pai troca a roupa, a mãe coloca a roupa limpinha, penteia o cabelo de lado, ele se lambuza de novo. Ele volta vez após outra. Não! Nós fomos tornados justificados e, portanto, toda a condenação foi removida para que deixássemos de andar com essa disposição carnal, pecadora, como se fôssemos vítimas dos nossos próprios afetos e nos tornássemos agora senhores dos nossos próprios instintos à luz
de andar no Espírito. Algumas pessoas às vezes me falam, pô, mas é difícil demais deixar de pecar. Eu luto contra isso, e eu oro, e parece que Deus não me ama, parece que eu sequer sou salvo. Porque eu oro, eu volto lá e peco. É como se de alguma forma preservássemos em nosso coração que é culpa de Deus de pecarmos. Mas Paulo fala, não, ei, eu preciso te dizer, tire dos ombros o peso da condenação, você é livre agora em Cristo Jesus. Mas a razão pela qual, a razão final que Deus te libertou, te descondenou, é para que você deixasse de andar na carne em disposições reprováveis de outrora e experimentasse o que é andar na luz. Experimentasse o que é pecar menos a cada dia. Experimentasse o que é se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Fomos justificados para, diferentemente do homem desventurado, de 7:24, que reconhecia que a lei enferma pela carne não bastava para livrá-lo do corpo desta morte. Deus nos descondena. Você poderia perguntar, Deus poderia nos condenar até o final. Nós poderíamos viver esta vida com a expectativa de que somos condenados, viver debaixo do medo, para que lá no finalzinho Deus fosse e tirasse de nós o medo. Não! Paulo vive falar para que vocês não vivam mais com medo, para que vocês não vivam mais subordinados ao medo que os leva a pecar. Vocês agora são descondenados, não há condenação. E, portanto, o caminho para viver segundo o andar no Espírito está aberto a vocês. E aí Paulo vai gastar a partir daqui, então, não vou me deter, porque é um texto muito grande, ele vai exemplificar, então, como é o andar no Espírito, quais são as atitudes que se espera de alguém que anda no Espírito e alguém que anda na carne. E eu quero pular com vocês lá para frente, porque diante disso, a clara intenção do apóstolo, iluminado, claro, pelo Espírito Santo, em reforçar a nós que estamos em Cristo, que já aceitamos carregar o fardo manso e suave dele, que já estamos fiados na justificação, como aprendemos, que ele nos tornou justificados pelo sangue dele, e também agora aprendidos e cientes que toda condenação, você não é mais condenado, meu irmão. Diferente de alguns, você pode andar de fato na rua de cabeça erguida, sem saber que não houve gentio, não houve algum acordo para te descondenar, não. Cristo de fato te descondenou. Não há quem possa dos altos e achar alguma ilegalidade técnica. Não. O sangue dele é pleno em te descondenar. Não há mais nada a ser feito que Cristo já não tenha. Então, de posse desta tamanha verdade, devemos andar tranquilos quanto aos sofrimentos do tempo presente, tendo como garantia as glórias do porvir. E lembra a ideia que eu falei para vocês de preambular aqui, de retomar alguns valores que Paulo já tinha assentado como verdades incontestáveis cristãs, daquilo que o Evangelho inaugura em Cristo Jesus. Ele vai apontar para essa questão de as dores do presente tempo e a manutenção da esperança do porvir. É como se ele tivesse falado para esses irmãos em Roma, ei, vocês vão passar por tribulações pesadas, e passaram. Lembra, logo depois, Roma é incendiada, e recai sobre quem a culpa? Sobre esses irmãos. Sobre aqueles que inclusive eram acusados de cometer canibalismo, porque eles comiam a carne do próprio irmão, bebiam o sangue do irmão. Aqueles que eram acusados de cometer poligamia, porque eles casavam-se entre irmãos. Uma série de fake news eles já experimentavam naquela época. Eram tolhidos, inclusive, muitas vezes eles foram expulsos durante 5 anos de Roma e tiveram que voltar depois e se reorganizar de novo como igreja. É como Paulo estivesse falando para ele, essas verdades serão importantes, serem mantidas firmes a fim de que vocês andem de cabeça erguida no Espírito, pelo meio do qual vocês conseguirão passar tranquilamente, ou ao menos passar por tribulações, resguardando a esperança que está em vocês. E lá no verso 18 ele vai dizer o seguinte, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Os nossos pecados sujeitaram a criação à vaidade. E a criação, segundo Paulo, ela aguarda na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Percebe que Paulo não fala que você vai experimentar ao andar no Espírito. Não, por ser justificado, você já suporta angústias de todas as ordens possíveis. De todos os lados possíveis, você já é angustiado. E lembre que no capítulo 5, ele vai inclusive falar, essas angústias devem ser para vocês motivos de se gloriarem. E não somente nós, mas também, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Nós recebemos em primeira mão a boa notícia. Nós abraçamos esse evangelho que nos abraçou primeiro, e portanto nós somos aqueles que são entregues a Deus como as primícias. É Jesus chegando para o Pai e falando assim, está aqui, aqueles pelos quais eu morri, são as suas primícias, Senhor. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Olha que interessante. Paulo vai dizer que nós somos salvos na esperança, e que esperança é essa? É a esperança que faz os seus olhos olhar para o passado e falar lá, naquele ato pontual, no tempo e espaço, em que o filho olha para o céu e fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E a terra geme, a terra treme, ao escurecimento dos astros, e lá no templo, lá no Santo dos Santos, o véu se rasga de cima a baixo. E olha que não era uma cortina nessa não. Media no mínimo 10 centímetros de espessura. Ele se rasga e a partir daquilo, aqueles que não eram dado direito, aqueles que não era dado o direito de entrar no Santo dos Santos, foi dado. Aqueles que eram injustos foram justificados. Aqueles que eram dignos de pena de morte foram revividos por aquele que morreu angustiosamente na cruz. E você teve o acesso. Essa é a esperança que ocorreu no passado, mas que nos apontam para a eternidade. Olha o que ele fala. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. É como se ele tivesse estabelecido um diálogo com o autor de Hebreus, lá no capítulo 11, que ele vai dizer que a fé é a firme confiança das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bendito aqueles que não viram e creram. Alguém pode dizer, não, mas foi fácil para aqueles que andaram com Cristo crer nele como Filho de Deus. Eles viram os milagres. Tomé até tocou na chaga. E aí Jesus diz assim, bendito aqueles que vão crer, mesmo sem ter me visto. Essa esperança que aponta no movimento duplo, do passado e para o futuro, é o que o Paulo vai querer calcar no coração desses irmãos, a fim de suportarem as tribulações advindas daqueles que andam no Espírito, com a cabeça erguida, não tendo mais do que, nem se envergonhar, nem do que serem julgados. E aqueles que me conhecem, já me ouviram algumas vezes, sabem que eu gosto bastante, e eu vou repetir. Aquele texto do Lewis, capítulo chamado Esperança, eu vou ler só o comecinho dele. Olha como Lewis vai capturar esse tipo de esperança e vai atualizar para o nosso tempo, no livrinho dele lá, Cristianismo Puro e Simples. Ele começa dizendo, a esperança é uma das virtudes teológicas. Isso quer dizer que, ao contrário do que o homem moderno pensa, o anseio contínuo pelo mundo eterno, lembra? Eu falei que a esperança que Paulo está falando é que é a ponta do passado, mas que remete-nos para o futuro certo, cristal e clear, que está nos aguardando na eternidade. O anseio contínuo pelo mundo eterno não é uma forma de escapismo ou autoilusão, mas uma das coisas que se espera do cristão. Sabe, nós que andamos no Espírito, é necessário que vejam em nós essa esperança pelo paraíso. O problema é que nós talvez tenhamos ficado muito acomodados na nossa própria pele. Talvez o tempo presente esteja bom demais e as coisas começam agora a sacudir um pouco e nos assusta. Mas nós não devemos estar confortáveis demais nesse mundo, porque nós não fomos criados para ele, nós somos peregrinos aqui. E olha como Lewis vai organizar isso. Não significa que se deve deixar o mundo presente tal como está. Se você estudar a história, verá que os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram exatamente os que mais pensavam no outro mundo. Os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens que erigiram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o tráfico de escravos, todos deixaram sua marca sobre a terra precisamente porque suas mentes estavam ocupadas com o paraíso. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes neste aqui. Se você aspirar ao céu, ganhará a terra de lambuja. Se aspirar à terra, perderá ambos.
Meus irmãos, nós fomos justificados em Cristo e descondenados diante do Pai, para manter a nossa esperança firme e vive, mas apontando para a eternidade, para o nosso paraíso celeste. Às vezes nós nos incomodamos ou nos angustiamos por conta de como as coisas estão aqui nesta terra, mas ei, quem disse que as coisas precisam se organizar? Nosso lugar não é aqui, nosso destino final não é aqui. E é interessante quando a gente vai para os cultos de velórios, para os velatórios, para os enterros, é onde nós temos a grande concretude dessa realidade. A gente olha para os nossos irmãos que o corpo está padecendo, frio, gélido, sem expressão. E ali a gente percebe que essa dualidade entre o aqui e agora se estabelece de maneira tão dura. Mas nós fomos descondenados para olhar para aquele momento, para olhar para aquele corpo rígido e dizer, ei, isso aqui é só um estado. Ele já está na eternidade e vai ter um momento em que todos nós nos encontraremos juntos e viveremos este lugar em que Deus nos garantiu por meio da esperança verdadeira, da qual Paulo disse, pela esperança vocês foram convertidos. É essa esperança. É a esperança que nós só poderemos ser de fato efetivos neste mundo se nosso coração e nossa cabeça estiver no outro. Às vezes parece que resolveremos se gestarmos um processo de revolução política. Colocarmos quem a gente quer no poder, tirarmos quem a gente não quer no poder. Gestarmos um processo de revolução econômica. E é interessante que os sermões de Reverendo Davi, as séries de exposições apocalípticas, têm nos preparado para este momento. Só que de outro lado, eu sinto e converso com os irmãos que sentem, é angustioso, é angustiante olhar e falar assim, sério que tudo isso parece que está se precipitando no nosso tempo? Será que nós vamos experimentar de fato o princípio das dores? É que no fundo, nós, de alguma forma, isso revela um pouco o nosso conforto com o mundo presente. E aí a gente vai ver o próprio Cristo falando que por amor dele nós seríamos vilipendiados, nós sofreríamos, mas que por conta disso nós seríamos considerados bem-aventurados. Aí eu quero terminar o texto. Paulo já a partir do 31, ele vai dizer, ele começa dizendo, à vista dessas coisas, quais coisas? Já não há um justo, um sequer, todos pecaram, se extraviaram da glória de Deus, judeus e gregos se fizeram um, não há quem faça o bem, não há quem sirva ao Senhor, e por conta disso Cristo foi necessário, e por conta disso o próprio Deus imputou no Filho aquilo que nós não pudemos cumprir na lei. E aí por conta dessa esperança que em Cristo nós agora podemos andar de cabeça erguida, porque nós de fato estamos descondenados. Paulo vai falar, à vista de todas essas coisas. Aí vem aquele texto que é maravilhoso. Eu quero rapidamente tirar 4 lições aqui com vocês. À vista dessa verdade, se você crê nisso, meu irmão, se você crê que você de fato foi descondenado para viver no Espírito e para andar no Espírito, não sendo mais cativo dos seus próprios pecados e dos seus desejos carnais. À vista disso, a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui no final, quem há de se opor a nós por mantermos firmes a nossa esperança? E no verso 31 ele diz, que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então ele vai fazer quatro grandes eixos de perguntas e vai capsular outras. Como perguntas retóricas. Perguntas retóricas é aquele tipo de pergunta que a gente já sabe a resposta de início, mas a gente faz para engajar o leitor, para engajar o ouvinte. Então ele faz, a primeira pergunta é, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele conclui, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Se a gente quer lutar por mesquinhez nessa terra, a gente quer lutar pelo nosso direito de lugar de fala. Ei, meu irmão, está aqui. Nós graciosamente recebemos com Cristo todas as coisas. Nós reinaremos com Ele. Esse mundo será subjugado pelo Deus deste mundo. Mas até que venha o Senhor de todas as eras e eternidade, e há de tomar para si aquilo que é dele, que por hora está usurpado. E nós estaremos com ele. Já nos é prometido, nós já ganhamos de início. Ou seja, sabe essas lutas, essas batalhas que enfrentamos na nossa vida diária, pessoal, profissional, como povo de uma nação, são só rounds.
A vitória é certa quando o sino gongar. Sabe quem é que vai estar de pé? A igreja triunfante do Senhor há de estar de pé quando, de fato, o juiz decretar o fim da luta. Quem estará de pé é o Senhor e ao lado dele a igreja. E todas as coisas serão conquistadas com ele, porque ele já as conquistou para o Pai. Segunda coisa, de posse da nossa esperança, de posse daquele tipo de pessoa crente, justificada, descondenada, que anda no Espírito, quem há de nos acusar por não abandonarmos a nossa esperança? E aí no verso 33 ele fala, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O que ele responde? É Deus quem o justifica. A gente até acha que o diabo, assim como fez com Jó, pode chegar diante do Pai e nos condenar. Ou nos acusar de alguma coisa. Toda vez que, se porventura ele fizesse, uma vez que o seu lugar no céu já foi encerrado, depois do nascimento de Cristo, ele bateria na porta porque estaria lá escrito, foi pago, foi pago, foi pago. Não há mais acusação, não há mais condenação, porque Deus o justifica. 3. Quem há de nos condenar pela esperança que sustentamos e pregamos? Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ei, não há mais condenação, meu irmão. Ah, presbítero, mas eu pequei ontem, eu pequei antes de vir. Ei, não há mais condenação. Mas olha, eu insisto em pecar. Não há mais condenação, vai, não peques mais. Você não é mais cativo dos seus próprios afetos. Você não é mais o senhor de si mesmo. Você é nova criatura. Você foi rompido, o aguilhão que te prendia aos seus próprios prazeres foi rompido. E agora você é convidado a andar no Espírito, de modo que olhar para os seus próprios pecados e falar, não há mais condenação. E eu preciso ser santo como Ele é, porque não há mais condenação, eu estou livre. É engraçado que muitos acham, inclusive de fora, eu tenho amigos da Assembleia de Deus que falam, Everton, mas o calvinismo não certamente gesta uma certa teologia que uma vez salvos para sempre, pode pecar à vontade. Não, é o contrário. Perceba que, de posse da liberdade que temos em Cristo, Ele nos capacita a andar no Espírito de modo a escolher não pecar. Mas ainda que pecarmos, não haverá condenação, porque Paulo fala, porque Jesus Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita, Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Por fim, quem ou que nos separará desta maravilhosa esperança calcada no nosso coração, através do amor de Deus em Cristo Jesus. E aí ele termina de maneira maravilhosa. Quem nos separará deste amor? Este mesmo amor que você não merecia, este mesmo amor que não merecia pagar pelos nossos pecados, mas assim quis, se voluntariou a te amar. Quem há de nos separar deste amor? Será a tribulação, meu irmão? A angústia? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o luto, o desemprego, a depressão, o quê? Coloca para mim aí. Quando João vira e fala, em 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Quantifica para mim esse tal. Coloca ele numa balança e do outro lado coloca o que Paulo está falando aqui. Espada, perseguição, angústia, fome, nudez, luto, dor. Coloca. Para onde essa balança vai pender? Qualifique para mim, quantifique para mim esse tal. Deus te amou de tal maneira que nada, meu irmão, nada disso aqui há de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte a todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí ele dá a resposta final. Em todas estas coisas, porém, todas elas, todos os sofrimentos, todas as dores, todas as tribulações do presente tempo, nada pode nos furtar a esperança que está reservada em Cristo. Porque em todas elas somos mais que vencedores, não por nós, nem por nossos esforços, nem por fazermos uma revolução, nem por juntarmos todos aqui para Paulista, bater panela para derrubar poderes. Nada disso garante. O que garante? Aquele que nos amou. É Ele quem nos garante o lugar, chegar seguro no lugar da nossa esperança. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E aí, José, e agora? E agora? Eu sou justificado, eu sou descondenado, e agora eu ando no Espírito. Essa é a resposta. Agora eu sou livre dos meus próprios pecados e cativo do amor de Cristo. E aí, para concluir, eu quero ler uma canção com vocês, de um cantor que teve inspiração num momento de muita dor, luta. Seus parentes possivelmente estavam convalescidos de Covid, ele no alto do lockdown, um cantor americano chamado Stephen McRider, ele escreveu uma música chamada Come, Jesus, Come. Venha, Jesus, venha. E olha só o que ele diz, para fazer o contraponto a Drummond. Em vez de agora José, ele vai falar, às vezes eu caio de joelho e eu oro. Vem, Jesus, vem, que hoje seja o dia. Às vezes eu sinto que vou quebrar, mas eu estou me agarrando a uma esperança que não desaparecerá. Vem, Jesus, vem. Estamos esperando há tanto tempo o dia da sua volta para curar todas as feridas e acertar todos os erros. Precisamos de você agora. Venha e mude tudo isso. No fundo, eu sei que este mundo não é o meu lugar. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Não haverá guerra e não haverá correntes quando Jesus vier. Que hoje seja o dia. Ele virá atrás dos fracos e ele virá atrás dos fortes da mesma forma. E todos acreditarão no poder do seu nome. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Estamos esperando há tanto tempo o dia da sua volta para curar todas as feridas e acertar todos os erros. Precisamos de você agora. Venha e mude isso. No fundo, eu sei que este mundo não é meu lar. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Um dia ele virá e ficaremos face a face com ele. Venha e deixe tudo de lado, porque ele pode ser, porque esse dia pode ser hoje. A hora pode ser agora. Não há necessidade de esperar. Seu passado será lavado nos rios da graça. Vem, Jesus, vem, estamos te esperando. E aí ele termina. No fundo, eu sei que este mundo não é meu lar. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem. É isso, esse deve ser o romper dos nossos lábios no meio do desespero. E quando agora José vier, você fala, não, a minha esperança é certa de que Jesus virá. E quando ele vier, tudo será feito novo. Sabe essas lágrimas que rolam no seu rosto? As dores da perda, do desespero, da desesperança, elas devem ceder lugar a esta promessa, de que ele virá. E quando ele vier outra vez, nos levará para morar com ele, de modo a de fato experimentarmos aquilo que as nações do globo buscam há tanto tempo. Experimentaremos a paz mundial. Experimentaremos a cessação de dores, experimentaremos de fato o lugar em que não haverá distinção, em que todos seremos reconhecidos como irmãos, estaremos face a face e seremos servidos pelo próprio Senhor, que há de tirar dos nossos olhos toda lágrima e dor. Está difícil? Está duro? As incertezas são grandes? Sim. Mas não deixem que avulte de forma alguma a sua esperança. Porque diferente daquele tipo de esperança que pode ser que não aconteça, esta aqui é certa. Esta aqui virá. Esta acontecerá. E quando acontecer, lamentável, aqueles que, por hora, acham que ela não é suficiente para manter o meu coração tranquilo aqui, vamos se arrepender por toda a eternidade. Mas a nós, povo de Deus, que fomos chamados para andar então no Espírito, crendo e fiados nesta esperança, levantemos a cabeça, hasteemos a bandeira da justiça e mostremos para este mundo, por meio de fé, palavras e ações, que o Rei dele está vindo. Que as dores serão todas minoradas e que a paz perfeita será gestada por aquele que de fato foi perfeito em tudo. Amém? Oremos. Senhor, nós te damos graças por este dia, nós te louvamos por teu amor e misericórdia que se manifesta na nossa vida, mas acima de tudo por teu amor, Senhor. Este amor que nos atraiu, este amor que nos convenceu, este amor que nos redimiu, e este amor que nos transportou do império das trevas, onde éramos cativos do nosso pecado, e nos traz para o reino da sua maravilhosa luz em Cristo Jesus, em que somos inundados de um amor tão profundo, que os nossos pecados são lançados aos teus pés, são perdoados, são tornados justificados, e agora somos convidados por ti, para andar em novidade de vida, a saber, para andarmos no Espírito. Então, Senhor, até que o Senhor volta, nossa oração é, venha logo, Senhor. Venha porque a tua igreja aguarda, venha cessar os males deste mundo, venha transformar tristezas em alegrias, venha transformar guerra em paz.
E venha, Pai, fazer aquilo que os reinos deste mundo tentam. Venha unificar todos os povos, línguas, raças e nações aos teus pés. É o que te clamamos, mas até que o Senhor venha, não permita, Senhor, que afugente do nosso coração esta esperança. E nos permita também pregá-las a outros. É no nome de Cristo Jesus que eu oro nesta manhã. Agradecidos porque aquilo que eu não pude comunicar por meio da minha predição, que o Senhor o faça por meio do teu Espírito, à luz da tua palavra. É por isso que eu oro hoje e sempre. Amém.